Olá, tudo bem com você? Você deseja ser especialista, consultora em amamentação e não sabe por onde começar? Você não sabe o que seguir, o que observar para saber se esse bebê está mamando de uma forma correta, se a pega está correta, se a posição dele da mãe estão corretos? Sabia que a OMS traz isso para vocês prontinho? É só pegar e seguir o checklist? Hoje eu vou falar para vocês o checklist da OMS com recomendações para observação de mamadas. Como eu disse para vocês, a OMS preparou um checklist de observação da mamada. E esse checklist fala para você o que você tem que observar. Geral, na mãe, no bebê, nas mamas, no posicionamento, na pega do bebê ao seio materno e no tipo de sucção. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre então essas recomendações. Mas se você ainda não segue, não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixa seu like aí também e ativa o sininho para as notificações de quando tiver conteúdo novo você ficar sabendo. Então vamos falar aqui das recomendações da OMS para observação da mamada. Geral, o que tem que observar? Sinais de que a amamentação está indo bem. Sinal geral na mãe. A mãe apresenta estar saudável ou ela está doente? Ou ela teve alguma complicação no pós-parto, por exemplo? Precisou de ir para uma UTI? A mãe está relaxada e confortável ou não? Como que está essa mãe no momento que o bebê está mamando? E tem sinais de vínculo? Essa mãe segura o bebê próximo a ela ou o bebê fica longe dela? Tem um sinal ali de vínculo, de afeto? Por que eu estou perguntando isso? Ah, mas é claro que tem vínculo entre mãe e filho. Nem sempre. Às vezes a mãe pode estar passando por um blues puerperal, pode estar passando por uma depressão pós-parto, pode estar passando até por pânico pós-parto. E é muito importante que você observe se ela tem um vínculo então com este bebê. E existem também algumas culturas que aparentemente não tem esse vínculo de ficar ali pertinho, é aquela coisa um pouquinho parece que mais seca, né? Por isso que você tem que conhecer a realidade daquela família que você está ajudando a amamentar. Não é só o bebê, não é só a mãe, a realidade mesmo do contexto familiar. Hoje em dia a gente usa o termo binômio para mãe e para bebê. E na amamentação a gente usa trinômio, porque é a mãe, o bebê e o pai também, ou seja, o contexto que essa amamentação está acontecendo. E quais são os sinais então de que a amamentação está indo bem com o bebê? O bebê apresenta estar saudável ou ele está com sinais de hipoatividade, ele está sonolento, ele está com a moleirinha funda, com sinais de desidratação? O bebê está calmo, está relaxado? O bebê alcança ou procura a mama quando ele tem fome? Ele fica fazendo assim, procura, que vai abrindo a boca, tem aquele reflexo de busca? Tem? Então, sinais de que está indo bem nessa amamentação. Sinais agora nas mamas. As mamas estão com aparência saudável? Então você tem que observar a mama antes da mamada e depois da mamada. Observe como que tá essa mama. Tá apresentando algum sinal diferente, vermelhidão? Então, mama com aparência saudável? A ausência de dor ou desconforto, porque algumas pessoas dizem assim: ah, mas amamentar dói mesmo, é normal, você aguenta. E eu já vi muitas mães amamentarem chorando porque achavam que era normal. Mas não é normal sentir dor. Então a amamentação, a mamada, ela está com ausência de dor ou desconforto? Como é que está a aparência dessa mãe? Como é que está a expressão facial dela no momento que ela está amamentando? É uma expressão de dor? É uma expressão mais de que está sentindo incômodo ou não? A mama está bem apoiada com os dedos longe do mamilo? Por quê? A posição para colocar o bebê para sugar o seio materno, então ela tem que estar assim, ó. E ela não está aqui no mamilo, ela está aqui na areola, para fazer aquela posição do sanduíche para colocar a areola dentro da boca do bebê para ele poder sugar. Próximo passo aqui, o mamilo, ele é proeminente?
Você consegue ver se ele é um mamilo mais protuso, ou ele é um mamilo invertido, ou ele é um mamilo plano. E mesmo que seja dessas formas, pode ter alguma dificuldade, mas consegue se manejar muito bem a amamentação, mesmo com a variação anatômica dos mamilos. O que você pode observar também na posição do bebê? Como que tem que estar? A cabeça e o corpo do bebê estão alinhados? O que é estar alinhados? A cabeça aqui, ó, o ombro e o quadril do bebê tem que estar na mesma linha. Não significa que tem que estar reto assim, não. Mas eles têm que estar alinhados. Não é a cabeça para um lado, o bracinho para o outro, o bumbum para o outro. Tem que estar aqui, ó, alinhado. Tem que ter uma linha reta que liga esses pontos aqui. Um outro sinal, o bebê está mantido perto do corpo da mãe. O que acontece? O bebê ele tem que ser trazido para a mama, não é a mama levada até o bebê. Então eu perguntei da posição da mãe se estava confortável. Às vezes a mãe está com o ombro caído, está emborcada e está tentando pôr a mama na boca do bebê que está longe do corpo dela. Então, ela está com o bebê próximo da mama, e isso é um sinal de que a amamentação está indo bem. Todo o corpo do bebê está bem apoiado, então às vezes tem-se dificuldade de segurar o bebê. Quando coloca a cabeça do bebê, o pescocinho aqui, ó, nesse ângulo do braço e do antebraço, a parte todinha aqui, ó, do antebraço, consegue segurar o corpo do bebê. Então, ó, o corpo do bebê está bem apoiado. Ou às vezes com o uso da almofada de amamentação, também pode apoiar o corpo do bebê com o uso da almofada. O próximo tópico aqui, o bebê aproxima-se da mama e o nariz está em frente ao seu mamilo. Por exemplo, o bebê, como que está a posição desse bebê em relação à mama? Porque às vezes a mãe põe o bebê aqui em cima e a mama está aqui embaixo. Ou ela às vezes põe o bebê lá embaixo e a mama está aqui em cima. Então ele tem que estar com a sua boquinha, com o seu nariz aqui na direção do mamilo, porque ele tem que estar na posição certa, senão ele vai ficar com dificuldade de pegar. E além dessa dificuldade, se ele às vezes estiver com muita fome, tiver facilidade de pegar o seio materno, ele vai pegar, mas isso vai ferir, vai machucar, porque a posição não está certa. Então, estica a pele, uma pele que já está um pouco mais sensível, e isso aí acaba que atrapalha. Então, os sinais que eu falei até agora, gerais, de que a amamentação está indo bem, é a mãe que está saudável, a mãe que está relaxada e confortável, os sinais de vínculo entre a mãe e o bebê, os sinais do bebê, ele apresenta estar saudável, está calmo e relaxado, ele alcança ou procura a mama quando tem fome. Nas mamas, o que tem que observar? Mama com aparência saudável, ausência de dor ou desconforto, mama apoiada com os dedos longe do mamilo, como eu falei, a posição do sanduíche, e se o mamilo é proeminente, se ele é fácil de estar se colocando na boca do bebê. Lembrando que não é só o mamilo que se coloca, e sim toda ou quase toda a areola, dependendo do tamanho dela. Que existem areolas que são grandes e existem também algumas areolas que são pequenas. Quando a areola é pequena, é mais fácil colocar toda ela dentro da boca do bebê, mas quando ela é grande, você coloca só uma parte dela. Então, a próxima coisa que nós temos que observar aqui da posição, nós falamos, né? A cabeça e o corpo do bebê alinhados, o bebê é mantido perto do corpo da mãe, todo o corpo do bebê está apoiado e o bebê aproxima-se da mama, o nariz está ali certinho em frente ao mamilo. Agora vamos falar sobre a pega do bebê, como que deve ser? Mais areola visível acima do lábio superior do bebê, por quê? Quando o bebê vai sugar o seio materno, ele tem que ficar com o queixo encostado na parte de baixo aqui da areola, o mamilo todo dentro da boca e essa parte de cima da areola fica mesmo mais visível, porque essa parte não encosta no bebê, porque o bebê fica com o nariz livre, olha aqui, ó, livre para respirar. Então, a parte de cima da areola fica mais visível, sim. Próximo ponto, a boca do bebê está bem aberta. É muito famoso o termo boca de peixinho, mas quando a gente fala uma boca de peixinho, não é no sentido da abertura da boca, porque o peixinho tem a boca pequenininha. O bebê para mamar tem que ter bocão mesmo. O que é de peixinho é só o lábio que fica evertido, o lábio fica para fora. Então, a boca tem que estar assim bem aberta para poder dizer que é sinal de que a amamentação está ok. O lábio inferior, então, voltado para fora, que foi isso que eu disse, e o queixo do bebê tocando a mama. Então, o queixo toca a mama.
A areola e o mamilo estão dentro da boca, a parte superior da areola é mais visível e o nariz está livre para amamentar. Ah, mas então, e quando a mãe tem uma mama muito volumosa e o bebê fica meio que atoladinho assim, né? Ó, ele vai, não, é muita mama para aquele bebê. Então você vai usar a técnica do C para colocar a areola e o mamilo na boca do bebê e com esse dedo aqui de cima dar uma retraidinha nessa mama para poder sobrar um espaço para o bebê respirar. Próximo tópico. Ah, sucção. Agora nós vamos observar a sucção deste bebê. Como que tá a sucção? É uma sucção lenta, com sugada profunda e com pausa? Se você já acompanhou alguma lactante que está amamentando, você vai perceber que o bebê ele faz uma sucção profunda, mais devagar, né? É esse tipo de sucção que ele faz e com pausas. Por que a pausa? Se o bebê for sugar até um certo ponto, ele vai começar a sentir dor e vai largar a mama. Então é importante que o bebê pare um pouco, dá uma descansadinha. Então ele suga. A hora que ele sente que já tá doendo um pouquinho, ele vai parar e vai começar a sugar de novo. Ele não vai dormir. E se você vê que ele dormiu, dá uma mexidinha nessa região aqui, ó, ou aqui no pezinho, com essa parte aqui do dedo que não tem unha, faz essa aqui no pezinho e o bebê ajuda ele a acordar. Então, o bebê, ele tá fazendo a sucção lenta, profunda e com essas pausas para descansar. As bochechas estão arredondadas durante a sucção, porque se o bebê estiver sugando e estiver fazendo covinha durante a sucção, essa sucção também não está boa. O bebê larga a mama quando ele termina? Então ele está satisfeito, que o bebê ele apresenta alguns sinais de que ele está com fome, que ele fica mais com a mãozinha fechada, assim, começa a mexer, abrir e fechar os olhos, começa a ficar incomodadinho, começa a emitir alguns sons, né, uns gemidos, e aí depois que ele mama, ele fica relaxado, com os braços abertos e ele mesmo solta a mama porque ele está satisfeito. Então esses são sinais de que a amamentação está indo bem. A mãe, ela nota sinais de reflexo de ocitocina. Ah, mas o que é isso, Renata? Nos primeiros dias da amamentação, o útero, ele ainda tá grande. E a ocitocina, que é o hormônio que faz o leite ser ejetado da mama, também, na verdade, ela contrai, né, os alvéolos para expulsar o leite e ela contrai o útero para que ele volte ao tamanho normal. No princípio da amamentação, até que o útero volte ao tamanho normal, é normal sentir uma certa cólica. Então, isso é um sinal de que tem ocitocina. Mas qual que é o outro sinal? Então, se ela já passou dessa fase de o útero voltar ao tamanho normal, e aí o que ela vai perceber, esse reflexo da ocitocina? Tá chegando perto da hora do bebê mamar, sente assim, ó, a gente sente o leite descendo aqui, meio que dá uma queimadinha, mas é uma queimadinha não é de sentir dor, nem uma queimadinha parecida com ferroada, com pontada de agulha, como seria um sinal de candidíase. Mas você sente o leite descendo e, inclusive, se o bebê estiver mamando em um seio, vai estar pingando no outro, vai ter um reflexo de ejeção. Então, esses são sinais de reflexos da ocitocina. Esses foram os sinais que eu falei para vocês sobre o que você vai observar na mãe, no bebê, nas mamas, na posição do bebê, na pega do bebê e na sucção do bebê para saber se a amamentação está indo bem. E quais são os sinais de possíveis dificuldades? Quando você sabe aquilo que é certo, quando tem alguma coisa que é errada, você percebe facilmente. Então, se você conhece esse checklist aqui, nos primeiros dias você pode até pegar ele, pega ele na mão, observa essa mamada e vai anotando aqui. Se tiver alguma coisa diferente disso aqui, você já sabe que são possíveis dificuldades para amamentação. E o que seriam? Na mãe. A mãe apresenta estar doente ou deprimida? Se ela tiver com depressão, como eu falei, o blues, blues puerperal, ou se ela teve mesmo eclâmpsia, pré-eclâmpsia, que às vezes ela precisa ficar naquela medicação que chama sulfato de magnésio e ela precisa ficar acamada, ela não pode levantar, é difícil um pouco de se locomover, ou teve alguma outra complicação que ela precisou de ir para uma UTI, por exemplo, ficar longe do bebê. Então, essa mãe, como que ela tá? O aspecto dela, ou apresenta algum outro aspecto de que tá desnutrida, de que tá anêmica, tá fraca? Observe isso.
Isso pode interferir muito na amamentação. A mãe apresenta-se tensa e desconfortável, que foi o que eu falei. O ombro tá assim, tenso, ela não tá numa posição, tá de qualquer jeito, porque ela tem que estar numa posição confortável, ela não pode estar sentada de qualquer jeito, porque isso é desconfortável e vai causar dor para ela, até às vezes na coluna, e logo logo ela vai querer largar de amamentar, porque ela tá sentindo dor, não só na amamentação, mas na sua coluna, no jeito que ela tá sentando. Tem ausência de contato visual entre a mãe e o bebê? Então ela tá colocando o bebê para mamar, mas ela tá olhando para outro lado, ela tá olhando para você, ela não tá tendo aquele vínculo com o bebê. E isso é um sinal de que a amamentação não está indo bem. No bebê, o bebê aparenta estar sonolento ou doente? Tem que ficar acordando, ele não acorda para mamar? O bebê está inquieto e chorando porque ele pode estar incomodado com alguma coisa, porque o bebê ele se comunica através do choro. Ele não fala, então ele se comunica através do choro. Se o bebê está chorando, é porque tem alguma coisa errada. E o choro é o sinal mais tardio de fome. Então, se o bebê acordou e já começou a chorar, olha a fralda, olha se não tem uma formiguinha no berço, olha se não tem alguma coisa errada, porque é o sinal tardio de fome que é o choro. Antes ele vai apresentar outros sinais que eu falei, que é abrir os olhos, começar a se mexer, fazer alguns sons, alguns gemidos, vai colocar a mãozinha na boca, sinais de busca, mas não o choro. O choro é um sinal mais tardio. E o bebê, ele não alcança ou não procura a mama. É um bebê que não procura a mama, ele tá bem hipoativo mesmo, ele não tá com reflexo de busca, não, coloca às vezes a mama, passa a mama assim e ele não liga muito. Isso é um sinal também de possíveis dificuldades. Nas mamas, as mamas da mãe estão vermelhas, edemaciadas e doloridas? Porque pode ser sinal de apojadura, mas pode ser um sinal também de mastite. Então você tem que observar o aspecto dessa mama, como que ela está. Tem dor na mama ou no mamilo, que pode ter sido causada por fissura, que pode ter sido causada por pega incorreta, pode ter sido causada por anquiloglossia, que é o famoso freio lingual curto, alterado, que tem outras variações também do freio lingual, não é só ele estar curto, ele pode estar alterado de várias formas, ele pode estar submucoso, pode estar lá escondido. Então, observe como que tá, se ela tá sentindo dor, se tem fissura, qual que é o aspecto dessa mama, se ela tá endurecida, se ela não tá. A mama está apoiada com os dedos na areola, como eu falei, na posição de sanduíche. Esse aqui é o apoio da mama, ó. Se a mãe tiver uma mama muito volumosa e difícil de sustentar, você pode fazer uma tipóia de mama. É só pegar um lençol, uma fralda, passar aqui embaixo da mama, amarrar aqui no pescoço para dar sustentação para essa mama. Porque às vezes a mama é muito grande, uma ginecomastia, e isso atrapalha também o bebê a conseguir sugar o seio materno, porque é muito grande essa mama. O que vamos observar também aqui na mama? O mamilo é plano. Se o mamilo às vezes for plano, mas a mama estiver macia, consegue se colocar o mamilo sim dentro da boca do bebê. Se o mamilo for invertido, talvez apresente um pouco mais de dificuldade, mas pode ser manejado também, não é um motivo para desmame. Posição do bebê. O pescoço, a cabeça do bebê estão torcidos, estão em lados opostos. Lembra que eu falei que tem que estar alinhadinho? O bebê está afastado do corpo da mãe, ele está lá longe, aí ela vai e leva a mama para o bebê. Isso também está errado. O bebê está apoiado pela cabeça e pelo pescoço, então o corpo às vezes está solto e ela está segurando o bebê só aqui, ó. Ele não está bem apoiado. O bebê, ele aproxima-se da mama e o lábio inferior está na frente do mamilo, por quê? Que nem eu falei, né? Às vezes a mama está lá em cima e o bebê está aqui embaixo, aí ele vai procurar a mama reta aqui e a mama está lá em cima, não está no mesmo local. Então o bebê ele tem que ser colocado, ó, tem aquela posição que eu já ensinei para vocês, que é a posição da bola do futebol americano. Então ele é assim. Não adianta colocar o bebê aqui embaixo ou colocar ele lá na frente se a mama tá aqui. O nariz do bebê tem que estar aqui no mesmo sentido do mamilo. Mais sinais aqui, então, de possíveis dificuldades. Mais areola visível abaixo do lábio superior do bebê. Não, ela tem que estar mais visível acima, porque é onde o nariz está livre para poder respirar. A boca do bebê está pouco aberta, se ele não abre bem, e às vezes tem uns mamilos que são bem grandes, como esse aqui, por exemplo, vai ser difícil do bebê conseguir mamar. Então ele tem que ter a bocão mesmo aberto para poder conseguir mamar. Lábios voltados para frente ou para dentro, porque tem que estar evertido, como eu falei. Queixo do bebê não toca a mama, é importante que o queixo do bebê toque a mama, porque a partir do momento que ele toca a mama,
o nariz fica livre para que ele respire. Por que que é importante? Se a mama tá atolada que o bebê não respira, o nariz dele tá trancado, a boca tá fechada com o mamilo, como é que ele vai respirar? Ele larga a mama para poder respirar ou ele sufoca. Então, as narinas têm sim sempre que estar livres. Mais um sinal da pega do bebê. Que agora é sinal da sucção. As sugadas do bebê são rápidas e superficiais. Como é que é rápida e superficial? Então ele suga rapidamente, já logo solta. Não é aquela sucção profunda que você olha, percebe a deglutição do bebê. Não, ele suga rapidinho, já logo solta, não consegue manter a pega ao seio materno. Isso também pode ser um sinal de problema nos freios orais. A bochecha, ela faz covinha. Então o bebê tá sugando e não tá com aquela bochecha cheinha. Ela tá, sim, fazendo covinha. É um sinal de dificuldade, a pega está incorreta. A mãe retira o bebê da mama, quer dizer, não foi ele que acabou de mamar. Ela acha que tá bom. Algumas pessoas antigamente falavam que o bebê tinha que mamar 20 minutos em cada mama. E aí, deu aqui 20 minutos, olhei, deu 20 minutos, tira o bebê da mama. Não, mas ele não acabou de mamar ainda. Deixa ele mamar naquela mama até esvaziar ela. E se ele estiver satisfeito, ele vai largar sozinho. E se ele largar porque o leite acabou e ainda mostrar sinais de que quer mamar, coloque ele na outra mama. Mas não tem um tempo de duração em cada mama, não. Não estabeleça tempo. Inclusive, a amamentação em livre demanda é sempre que o bebê tiver vontade de sugar. Não é com horário marcado de 3 em 3 horas, como muitas pessoas diziam no passado. Ressalvo quando o bebê é prematurinho, baixo peso, no primeiro mês de vida, quando ele ainda é um recém-nascido, que ele precisa ser acordado durante a noite para mamar, não pode ficar longos períodos sem mamar. E a mãe não nota sinais do reflexo de ocitocina. Então, às vezes a mãe fez uma cesárea, às vezes ela teve uma hipertensão, uma diabetes gestacional e esse leite não desceu ainda, então ela não percebe esse sinal do reflexo da ocitocina. Não sente a cólica quando o bebê está mamando, não sente o leite descendo e o leite não tem reflexo de ejeção no seio da mama do lado da que o bebê está mamando. Então, esse é o checklist. Você que tem desejo de trabalhar com amamentação, começa por ele. Ele é encontrado na internet, é só colocar lá, recomendações da OMS para observação da mamada, ficha de observação da mamada. Você vai encontrar, às vezes, até alguns outros modelos que outras pessoas copiam e colocam outra logo e tal, mas basicamente é isso aqui, as orientações da OMS, é um checklist, você pode usar isso sim no começo da sua consultoria, depois com o passar do tempo você vai já saber observar isso aqui, bater o olho em tudo muito rápido, sem precisar do checklist. Mas se tiver com dificuldade aí no início, usa o checklist, anota o nome da mãe, anota o nome do bebê e coloca lá na ficha onde você está fazendo o cadastro desse trinômio que você está atendendo. Gostou desse conteúdo? Deixa a sua colaboração aí, fala nos comentários o que você achou, tire suas dúvidas também e até a próxima!